Olá, turma do nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Professor Robson na área. Vamos falar de fontes de energia, mas vamos focar ela no mundo, não só no Brasil, né? Vamos focar ela no mundo, a matriz energética mundial e as fontes renováveis e não renováveis, certo? Aí do lado vocês têm aquela velha imagenzinha que eu gosto de colocar, representando aí a energia eólica dos ventos, né? A hidráulica com a barragem, a solar com as placas que estão aí e as outras das usinas termoelétricas, certo? Então, nós vamos dar um tour, né, sobre esse assunto, olhando no ponto de vista dos países, certo? O Brasil e comparando com países no mundo, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos a uma definição do que é fonte de energia, né? Recurso da natureza ou artificial utilizado pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. As fontes de energias podem ser classificadas conforme a capacidade natural dos seus recursos. Existem, assim, as chamadas renováveis e as não renováveis. Um exemplo de uma renováveis são os biocombustíveis, né? E não renováveis, o petróleo, né? Que aos poucos está se acabando e logo logo nós teremos problema quando ele acabar, porque já a gasolina já está tão alta, imagine quando ele começar a faltar nas bombas, né? Mas isso aí é para o futuro, é a famosa guerra do ouro negro. As fontes de energia são extremamente importantes nas atividades humanas, pois originam combustíveis e eletricidade que servem para iluminar, movimentar máquinas, caminhões, entre outras aplicações. As energias facilitam o trabalho do homem, que em outras circunstâncias teria uma grande dificuldade. Utiliza-se a energia para levantar peso, apertar parafuso, mover veículos, ferver água e etc. No Brasil, as principais energias utilizadas são a de petróleo, hidrelétrica, carvão, mineral e biocombustível. Principalmente o biocombustível a gente tem bastante, o petróleo também. E nossas usinas, né, nossas barragens estão aí para produzir energia, apesar do caos de recursos hídricos. Bom, aí nós temos aí a matriz energética mundial. Isso dados de 2002, né? Onde aí o petróleo predomina, né, com 34% no mundo isso. Né? Você vê que as renováveis é apenas 10,9%. Né? 10,9%. A nuclear ali com 6,8%. Né? E o gás natural também está representado de uma maneira boa também. Né? Então, essa é a matriz energética no mundo. E o Brasil também utiliza dela, né? Na maioria delas aí. O Brasil... Olha mais um exemplo aí. O Brasil e o mundo. As renováveis. O Brasil, quanto o Brasil utiliza, né? Olha aí, todas elas o Brasil vai utilizando, porque elas não agridem tanto, né, o meio ambiente, e outra, pode se produzir sem ter que ficar passando por um processo muito longo, pode se reproduzir e utilizar novamente. Né? A matriz de oferta de energia no mundo, né? Olha lá. Renováveis 12,5, combustível fóssil 84,9. A nuclear com 4,8 está acima da hidro, né? Isso, falando de milhões, né? Só para ter uma noção de como é que está
essa divisão de uso, né? Bom, aí tem, né? As fontes de energias podem ser classificadas como renováveis e não renováveis. E aí ele vai dizer o que são renováveis. Energia das marés, a maremotriz, né? Energia geotérmica, energia solar, energia dos ventos, energia hidráulica, biomassa e o gás natural. Essas são renováveis, as não renováveis, ou seja, que elas não tem como o homem produzir, a maior parte é o petróleo, né? Porque isso leva milhões de anos para ser produzido pela natureza. O gás natural, o carvão mineral. Então esses não são renováveis, são muito poluentes, né? E o homem tem buscado investir naquilo que não agride o meio ambiente. Principais recursos energéticos. O petróleo, ao longo de muitos milhões de anos, os restos de animais e plantas foram sendo cobertos por camadas de lama. A pressão e o calor produzidos por essas camadas ajudaram a transformar esses materiais orgânicos em petróleo. A palavra petróleo significa óleo da pedra. O gás natural é um combustível fóssil e uma energia não renovável. Tá aqui os dois não renováveis. Aí na Ásia, vamos ali ver como é que está sendo usado o petróleo. Né? Na Ásia 7,2, na África, né? Na Ásia, Oceania 4, América do Norte 3,5, América Latina 13, Europa 2, isso é a produção, viu? Não é o uso, é a produção. União Soviética 6,2 e o Oriente Médio dominando com 64%. Bom, os recursos energéticos não renováveis, desde a Revolução Industrial e com a descoberta do carvão, o petróleo e o gás natural deu-se uma reviravolta na sociedade moderna. Em suma, recursos energéticos não renováveis são todos aqueles que a velocidade de consumo é muito mais rápido e os seus períodos de formação inferior. É como se você tentasse manter uma água num balde, tirando metade e metade, enchendo com a torneirinha com água fina. Você vai tirar sempre mais do que está repondo e vai chegar um tempo que vai faltar e não vai ter como, né? Porque o processo de produção ele é demorado e longo. Mais um gráfico aí da matriz energética, né? No Brasil aí no caso, né? A eólica 5,8, biomassa 8,5. Nós vamos chamar a atenção para o petróleo derivado 2,1, né? O gás natural está ali também, mas predomina as hidráulicas, as barragens. Essa é a predominante com 65,8, 100% natural. Tem os danos, sim, da instalação, produz um dano ao meio ambiente, mas os benefícios são muito maiores. O petróleo, a partir desse minério fóssil, são processados vários subprodutos, utilizados como fonte de energia, como a gasolina, o óleo diesel, o querosene, além de gerar eletricidade nas usinas termoelétricas. Energia elétrica, hidrelétrica, produz energia elétrica em usinas hidrelétricas, gerada a partir da movimentação das turbinas, impulsionada por água nos rios acumulados nas barragens. Carvão mineral. Esse minério oferece o calor para os grandes fornos contidos nas indústrias siderúrgicas e contribui para a geração de eletricidade nas usinas termoelétricas. Então, é bem importante essa, né? Porque ela vai contribuir com as grandes indústrias, né? O biocombustível corresponde, por exemplo, ao álcool diesel, sendo que o primeiro, um dos principais, seu uso é bastante difundido no Brasil, como combustível em veículo automotivo, utilização iniciada na década de 70. Então,
Outras são citadas, não citadas, fazem parte de fontes de energia e gás natural, energia nuclear, cisto betuminoso, lenha, carvão, vegetal. Do jeito que o bujão tá, nós estamos voltando ao velho carvão, né? Energia solar. Se fosse barateada mais, muitas casas já teriam energia solar. Os seres humanos, para o desenvolvimento de suas atividades, necessitam efetivamente dos recursos naturais. As fontes energéticas não são diretamente diferentes. Dessa forma, elas podem ser classificadas em dois tipos: fontes renováveis e a não renovável. O primeiro corresponde a todo recurso que tem capacidade de refazer e não é limitada. Nessas destacam os biocombustíveis e hidrelétrica, energia solar, eólica, entre outras. No entanto, esses tipos de fontes de energia não são isentos de provocar impactos da natureza. Como eu disse, existem os impactos, né? O biocombustível produz devastação no meio ambiente, né? Desenvolvimento de uma cultura que serve matéria-prima, tais como cana-de-açúcar, eucalipto, mamona, entre outros. Cultivos desses são necessários imensas propriedades, denominadas de monocultura. Desmatar para plantar apenas a soja, por exemplo. Monocultura. Vai trazer danos à terra, sim, vai trazer danos e muito dano. Aprender a fazer esse manejo, né? No caso das hidrelétricas, os problemas na geração de energia estão na construção das usinas, pois é necessário represar uma grande quantidade de água. E aí ele está explicando quais são os malefícios de se ter as usinas, né? As fontes não renováveis correspondem a todo recurso natural que não tem capacidade de se renovar e refazer. Ou seja, que podem acabar, né, finitos. Dentre os recursos finitos, com previsões para esgotar totalmente em pequeno, médio e longo prazo. Estão o petróleo, o carvão, o urânio, o cisto e muitos outros. Os recursos energéticos classificados como não renováveis realmente produzem poluentes superiores aos veículos renováveis, né? Então, gente, a gente abordou aí sobre as fontes de energia no Brasil e no mundo, né? Explicando um pouquinho de cada uma delas. E aqui nós vamos encerrar a aula e eu espero vocês na próxima, tá bom? Tchau, tchau.